Tapi no rádio. Quadro Check-up no rádio, hoje recebendo aqui o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos que estão em casa, uma satisfação, mais uma vez, aí há quase um mês sem participar, doutor Jair aqui mostrando o trabalho dele, mas é sempre uma satisfação, tava com saudade de estarmos aqui, tendo esse contato com o ouvinte, com vocês, então estamos à disposição para falar mais uma vez de um tema relevante. As más línguas informaram que você só voltaria depois que o Flamengo goleasse. Goleou, Sampaio Corrêa, você está de volta aqui no programa, pronto. Não tem relação com o futebol não, a minha vinda não, até porque assim, ganhamos tudo, né? É verdade, né? Somos atuais campeões de tudo, né? Dor crônica e idoso, doutor Belísio? Bom, dor é um problema não só dos idosos, mas dos adultos jovens, mas nos idosos é bem mais comum em virtude do processo de envelhecimento que ele favorece, ele deixa o terreno mais fértil para os idosos sofrerem com dor. As cartilagens degeneram, os tendões tendem a ficar mais envelhecidos, os músculos e assim por diante. Então eles têm mais dores, tem uma incidência maior de dor do que o adulto jovem. Pra você ter uma ideia, um em cada três idosos nos Estados Unidos, eles sofrem com dor crônica persistente. E outras literaturas chega a beirar 50%, metade das pessoas idosas sofrem com dor crônica, não é de ter tido uma dor por um problema de uma torção, de uma pancada, uma dor de cabeça, não, eles sofrem com dor crônica ao longo da vida persistente. Então é um problema eu diria de saúde global. Dor crônica, ela por ser uma doença que causa sintoma, por exemplo, tem doenças crônicas que não causam sintomas, hipertensão, diabetes. A dor crônica, ela é ali, você sofre com ela todo dia, então ela tende a causar mais prejuízos, não só do aspecto físico, de alterar mobilidade, de diminuir a qualidade de vida do indivíduo, de alterar o sono, de alterar até mesmo a parte emocional. O paciente com dor, ele tem mais depressão. Essa relação de dor e depressão é uma relação bastante importante. É muito comum o paciente ter dor e depressão. Então, ela tem consequências inúmeras, além de piorar, inclusive, outras doenças, né? O paciente que tem dor crônica, ele morre mais de infarto, de AVC. O paciente que tem dor crônica, ele está mais sujeito a efeitos adversos de muitos medicamentos. O paciente já é idoso, toma vários medicamentos e ele tem um rim mais envelhecido, então os remédios para dores, eles podem trazer prejuízos para esse rim, eles podem fazer interações medicamentosas com outros medicamentos, causar um sangramento gástrico, hemorragia digestiva. São inúmeras as consequências da dor crônica, são inúmeros os impactos, como eu falei, não só físico, mas emocional, mas fundamentalmente é o sofrimento do indivíduo que tem dor diariamente, sofre com esse problema, e na maioria das vezes acreditam que o culpado é a idade. Na verdade, não é. Dor, ela tem causas, eu diria, nos pacientes idosos, que geralmente tem mais de uma causa, e como tudo que tem causa, tudo que tem diagnóstico, não diria que tudo não, mas a maioria das doenças que tem diagnósticos, elas têm tratamento. Então, dor crônica também tem tratamento. A gente não pode se frustrar. Acontece muito essa questão dos idosos se frustrarem com o tratamento de dor, que como é dor crônica, eles acham que vai tomar um medicamento e vai ficar bom em definitivo. E dor crônica, boa parte das vezes requer tratamento prolongado, não é muito além do medicamento.
é fisioterapia, é mudança de postura, é controlar o estresse, às vezes fazer procedimentos intervencionistas, fazer uma infiltração, às vezes é operar. Então, dor crônica, ela muitas vezes frustra o indivíduo. Chega muito no consultório, tá, já fiz de tudo, essa minha dor não tem jeito. Ele até quer deixar secundária, ele veio por outro problema, mas na verdade a dor dele está subindo a pressão, a dor dele está atrapalhando o sono, a dor dele está causando depressão, está causando ansiedade. Então eles tentam deixar em segundo plano de tão frustrado que são com tratamentos que muitas vezes ou não funcionaram porque não foram certeiros, ou na maioria das vezes não funcionaram porque não foram feitos de maneira adequada, envolvendo também a participação do paciente, seja com fisioterapia, seja tomando da maneira correta o medicamento, seja abandonando hábitos não saudáveis. Então, a dor crônica, ela tem esse contexto de trazer prejuízos, impactos na vida do paciente idoso, na vida de qualquer um, prejuízos físicos e emocionais. Dor crônica não é uma coisa só da idade, tem causas, e como tem causas, dor crônica tem tratamento, e o indivíduo que sofre com dor crônica, muitas vezes ele é frustrado em virtude de muitas vezes não ter dado certo um primeiro ou segundo tratamento. Então é um mito achar que a dor faz parte do envelhecimento? É um mito. A dor, ela é mais comum, a dor crônica é mais comum nas pessoas idosas. Assim como é mais comum nas pessoas idosas hipertensão, assim como é mais comum nas pessoas idosas Por que, doutor Belísio? Diabetes, porque o indivíduo, quando a gente envelhece, a gente tem alterações na nossa estrutura física que favorecem dor. Por exemplo, a nossa cartilagem, quando a gente é jovem, a cartilagem, o osso ele é dinâmico, né? E a cartilagem também. A gente tem uma agressão na cartilagem, uma degeneração, um desgaste. A gente repara até mais ou menos 30, 40 anos, o organismo repara. Quando a gente vai envelhecendo, o paciente que tem predisposição, tem uma genética para osteoartrose ou adquirir uma artrose por alguma outra causa, essa reparação da cartilagem já não acontece. Então esse indivíduo começa a ter dor, ele começa a ter inflamação, porque fica sem a lubrificação da articulação, da junta, assim vamos dizer. Então é uma das causas. A osteoartrose, de longe, é a principal causa de dor nos pacientes idosos, que é isso exatamente que eu falei, o desgaste, a não reparação das cartilagens, a diminuição de estruturas que lubrificam a cartilagem com o líquido sinovial. Então isso causa dor, causa inflamação, e isso é mais comum nos idosos por causa dessa não reparação da cartilagem. Eu dei o exemplo de osteoartrose, mas eu posso falar de outro tipo de dor neuropática, por exemplo, paciente que tem aquela queimação nas pernas, aquele paciente que tem dormência, tem aquela dor causada pela neuropatia diabética, é um tipo de dor diferente, que não é na articulação, mas é dor também. Aquele paciente que tem fibromialgia, que é dor generalizada, acompanhada de sono não reparador, muitas vezes com depressão. Dor crônica também envolve isso, não é só a artrose, tendinose, tendinites, né? Do paciente idoso, em várias estruturas. Eu sempre digo que são dores osteomioligamentares, no osso, no músculo. O músculo pode estar contraturado, pode estar inflamado, e ligamento pode estar inflamado também. Então é porque a estrutura do indivíduo idoso, ela está mais sujeita, está mais suscetível a ter doenças que causam dores. Então não é a idade. Tem muitos pacientes que têm idade e não tem dor, né? Se você pegar, como eu disse, 1 em cada 3 idosos tem dor crônica persistente, mas os outros 2 não tem, entendeu? Então é mais comum nos idosos, mas não é que a idade seja a causa. Como eu falei, outras doenças também são mais comuns em idosos, em virtude do processo de envelhecimento, em virtude da herança genética e em virtude de hábitos que o indivíduo teve durante as fases de adulto jovem, de criança, hábitos esses que geraram problemas. Eu vou dar o exemplo de um sertanejo, um homem que foi a vida toda
tirador de leite, né? Então ele tem, esses pacientes têm muita deformidade e artrose nas mãos, porque ele tem que fazer a ordenha do leite com um movimento repetitivo. Então, eles, em virtude desse trabalho, têm artrose de mãos. Outras pessoas têm outras estruturas, trabalhou a vida toda com algum impacto, fazendo esforço no ombro, ou em posturas inadequadas da coluna. Então, ele vai, na vida mais 60, sofrer. Ele vai ter um risco maior de sofrer com dores. Quais são as dores crônicas mais frequentes nos idosos? As causas mais frequentes, as doenças, assim vamos dizer, seriam as dores osteoarticulares. A artrose, essa doença do desgaste das juntas, das articulações, ela causa inflamação, causa dor. É a campeã, a artrose de joelho, a artrose de mão, a artrose da região coxo-femoral, de tornozelo. Artrose nas articulações é a principal causa. Outras causas que causam dor também são doenças nos ligamentos, tendinite, calcificação, deformidades também causam muita dor, contraturas musculares, dor na coluna, por exemplo, dificilmente é só por uma causa. O paciente às vezes tem uma escoliose, ele tem uma artrose e tem uma compensação daquela estrutura com um músculo muito tenso. Estresse causa dor também, o estresse causa dor miofascial, ele tensiona os músculos, a musculatura principalmente do trapézio, do pescoço. Então o estresse é uma das causas de dores. Como eu falei, diabetes causa dor, doenças vasculares causam dor, são dores diferentes, mas causam, por exemplo, uma doença arterial obstrutiva periférica, uma doença na artéria das pernas, ela causa dor. Uma doença, varizes, né, causam dores também. Então, as causas de dores são inúmeras, mas as causas osteoarticulares são as principais. Entretanto, várias coisas podem amplificar essas dores. Se o indivíduo dorme mal, ele tem mais dor, ele tem mais dificuldade de ter dor. Se o indivíduo tem ansiedade, essa dor ela é mais intensa, ela se perpetua mais, ela demora mais, ela dá mais trabalho a ser tratada. Se esse indivíduo ele tem depressão também, ele tem mais problemas de tratar a dor crônica. Então a dor, como é uma sensação, uma percepção individual, uma sensação subjetiva, ela tem um caráter também não só do local da lesão, ela também tem um caráter de como você processa esse sinal de dor e como você responde a essa dor. Como é que se você está tranquilo, dormindo bem, talvez a sua dor seja menor do que uma pessoa que seja estressada, seja ansiosa. Eu sempre eu já dei esse exemplo aqui, eu acho que mais de 10 vezes. Tem aquela história da topada. Você tá bem feliz num dia que você ganhou na Mega Sena, no dia que você realizou um sonho, conseguiu êxito, você tá bem feliz, você sofre uma topada naquele dia, aquela topada, você passa ali por aquela topada, tá alegre, feliz, nem lembra. Você tá estressado, chega num dia que nada deu certo, final do dia tudo deu errado, nada funcionou aquele dia, você sofre uma topada, aquela dor, ela é muito maior do que você conta. Então, assim, as emoções, elas modulam as dores, né? Não são causas, mas elas modulam as dores. Então, resumindo, as dores, as causas mioligamentares, as juntas, os ossos, os músculos e os tendões são as principais causas de dores em pacientes idosos. Abraço. Agora sim, o microfone ligado aqui. Abraço aqui o nosso amigo César Fechini, né? Aquele abraço para César. Ele pergunta aqui, doutor Belício, para quem está na meia idade, como se prevenir contra as artroses? Boa pergunta. O que seria meia idade? Meia idade é ali entre 40 e 60 anos. É a nossa idade, né? Entre 50 e 60 anos. A primeira coisa é procurar saber se na família tem genética. A artrose, ela tem um componente hereditário bastante importante. Então, eu vou ter que redobrar meus cuidados. Lembremos que a artrose, ela é uma doença que ainda não tem cura. A gente não tem uma droga que modifica o curso. Não tem como você reverter esse processo. Você tem como
frear, você tem como se proteger, hoje você tem alguns tratamentos que você até minimiza, mas você controla, modula a dor. Mas a pergunta do Dr. César aí, mandar um abraço para ele, grande advogado, é como se proteger. Saber se tem na família genética, você tratar lesões, você fez um rompimento de ligamento do joelho. Eu que, por exemplo, rompi meus 2 joelhos, já operei os 2 pensando numa artrose lá no futuro. Então, tratar lesões na meia-idade é fundamental. Se é que você vai deixar para operar um problema no quadril, na coluna, quando você tiver 80 anos, ou você vai operar logo enquanto é cedo. Atividade física supervisionada. Não adianta você ir para academia sem uma supervisão. Você tem uma tendência, ou você já tem uma artrose de ombro, por exemplo. Eu tenho uma artrose no ombro, até fui para consulta esses dias com o Dr. Sandro, ele fez uma infiltração e assim, e ele recomendou bastante minha prescrição de exercício físico. Quem fez foi o personal. Tiaguinho, ele fez adequada àquela 40, 50 anos. Você não é mais para estar fazendo exercício da própria cabeça, forçando uma articulação que você tem problema, você tem um histórico de artrose. Então, tratar lesões, ter cuidado nos exercícios que você está fazendo, ter sempre a supervisão, mas fazer exercício físico é um fator protetor de dor crônica, de estabilidade da articulação, para que você tenha menos problema com artrose. Tratar a obesidade, tá aí a história das canetas, é um medicamento que tem um impacto absurdo. Quem tem artrose no futuro vai trazer muito prejuízo. Indivíduo idoso que chega com artrose, tudo dele é ruim, como eu falei no início. Ele se movimenta, ele não tem autonomia, passa o dia reclamando de dor, fica estressado, não dorme bem. Então, controlar o peso, se você tem obesidade, tratar a obesidade, não só com as canetas, logicamente, tratar a sua obesidade dependendo do que seja o seu tratamento. Então, atividade física, tratar lesões de agora, atividade física supervisionada, cuidado quem tem artrose para não estar fazendo exercício que possa prejudicar. Postura, ter muito cuidado com postura, fazer aí uma avaliação da sua postura para quando você chegar na terceira idade chegar bem, e se começar a ter sintomas, buscar ajuda. Eu acredito que muita gente deve estar pensando, será que não tem um suplemento que possa fazer com que a gente, Geraldinho riu, mas é porque realmente existem muitos suplementos que são utilizados para artrose, né? O metil, o MSM, o colágeno, a cúrcuma, o ácido hialurônico, a condroitina, a glicosamina. Então, assim, são muitos os suplementos que teoricamente eles podem minimizar, retardar a progressão, mas nenhum é tão eficaz assim. Então, assim, meia idade, às vezes a gente recomenda fazer algum desses suplementos, depende muito do biotipo, são vários, não é porque a pessoa saia tomando todos, mas tem uma lógica, um racional, eu diria, para se utilizar, mas não focar nisso, focar naqueles outros aspectos que eu falei. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Magnato. Bom dia a todos. Magnato, eu tinha 110 quilos. Entendeu? E botei na cabeça de reduzir a alimentação. Já foi embora 22 quilos. Agora caminho todo dia, parei de beber. Tá entendendo? Graças ao meu bom Deus, estou conseguindo. Quer comentar a resposta? A pergunta passa para outra. Mas não, mais só depoimento, parabenizar, seguir e dizer que assim, os primeiros quilos são mais fáceis de perder. A questão é mudar o estilo de vida e você pensar em organizar essa vida para o resto da vida. Eu sempre digo, olha, atividade física é para o resto da vida. A alimentação saudável é um remédio que você tem que tomar para o resto da vida. Então, mudança de estilo de vida tá fora de moda, tá brega, você ser etilista, beber, tá brega, você não ter um estilo de vida saudável, você fumar, tudo isso tá fora de moda. Então é bom a gente se atualizar, né? Tá na moda a gente ter um bom estilo de vida e parabenizar aí o ouvinte. Tem mais áudio? Bom dia, doutor Belísio. Eu acho que assim,
o senhor como geriatra, a gente tem que se recorrer, porque hoje eu percebo que estou ficando doente da minha coluna pelo peso. E muitas vezes a caminhada, o exercício físico, no caso a academia. Academia, o médico, o profissional, ele tem que acompanhar você passo a passo. Você para uma academia chega lá,